Sejam bem-vindos todos a mais uma palestra do segundo Encontro Mundial de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Meu nome é Geraldo Lemos Neto e em nome da TV Saber Espiritismo, do Portal Saber Espiritismo, do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte e também da Vinha de Luz Editora e da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, nós damos as boas-vindas a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Agradecemos a sua audiência desde segunda-feira e estaremos juntos até domingo, quando este encontro vai se encerrar. Nossa palestra de hoje diz respeito à presença curativa de Chico Xavier em nossas vidas. Não resta dúvida alguma que Chico Xavier é uma vida entre o céu e a terra e esteve entre nós desde 1910 em Pedro Leopoldo, quando reencarnou para sua gloriosa missão no dia 2 de abril. E aqui, nesta casinha, ele vai me revelar, justamente na janela ao lado do poste, sua mãe deu à luz. Era uma casa que estava ocupada de meia pela família de Chico e da outra metade do meu tio bisavô Eliseu Correia. Estamos vendo aí o diário de Chico Xavier. Ele escrevia desde a sua adolescência apontamentos cristãos. E o primeiro livro de Chico Xavier, que também foi manuscrito por ele nos idos da década de 20 e início da década de 30. Todos sabemos que sua mediunidade gloriosa já começou desde a adolescência, passando por toda a sua juventude, até que passou a assumir o Espiritismo como sua fé verdadeira, com 17 anos de idade. Em 1939, um pouco mais adiante, ele passa pela provação de perder o seu irmão José Xavier, seu braço direito. Aqui vemos um bilhete que ele manda à minha tia-avó Adélia Machado, agradecendo a ele as condolências. E mais adiante, Chico, na década de 30, na década de 40, vai recebendo os livros da espiritualidade maior, sempre sob a orientação do Espírito de Emmanuel. Nós podemos dizer que sua vida é uma carta viva do Cristo no século XX e no início do século XXI. Vejamos este bilhete que ele escreve à minha tia-avó Adélia Machado de Figueiredo. Nós não temos a data. E ele escreveu: Ó Jesus, vós que tivestes na terra a coroa de espinhos, ajudai-nos a suportar as coroas de dores que nos reservaste na terra. Agora vamos ver algumas cartas que Chico Xavier escreveu à minha tia-avó Adélia Machado de Figueiredo. Estamos vendo-a ao lado do Chico Xavier na foto ao lado. Ela era 10 anos mais velha que Chico, nascida em Pedro Leopoldo no dia 21 de abril de 1900 e havia se tornado espírita mesmo antes de Chico Xavier se tornar espírita em 1927. Por exemplo, vamos ver agora esta carta que ele escreve para ela no dia 9 de outubro de 1937. Os sofrimentos que me esperaram nos caminhos escuros da terra me habilitam a entender as lágrimas penosas. Mais adiante, ele continua escrevendo: e só a alegria quer a profunda eternidade. A tristeza é o estado negativo do nosso pensamento, e somente o júbilo das aspirações realizadas deve constituir o estado positivo de nosso mundo psíquico no futuro, não é mesmo? Agora, uma outra carta de 2 de maio do ano seguinte, em 1938, quando Chico Xavier lhe escreve:
a terra nada mais me oferece ao espírito, senão a claridade de algumas santas afeições que faço questão de cultuar no mais íntimo do meu coração. E mais adiante, com esse único tesouro, constituído de amizades dignificadoras e puras, esperarei a outra vida, objeto de todos os meus sonhos e aspirações mais queridas. Agora vamos ver aqui um outro bilhete que Chico Xavier lhe escreve em 17 de setembro de 1940, dizendo a ela que iria em breve visitá-la junto com o filho William, que estava doente. No ano seguinte, William vai desencarnar. Agora uma carta de 25 de outubro de 1942, em que ele faz uma revelação. Lembro-me, diz Chico Xavier, que quando muito criança ouvia minha mãe afirmar que Georgina fora sua melhor amiga nas circunstâncias da vida, que nunca esqueceria os laços sublimes que as uniam entre si. Georgina Cândida Machado era minha bisavó materna, mãe da tia Adélia, esta que nós estamos vendo na foto junto com a tia Adélia, e mãe também de minha avó Carmen. Mais adiante, Chico escreve: e hoje fico a pensar na divina trama dos destinos espirituais. É impossível que sejamos apenas os amigos do dia de hoje. E creio que as nossas ligações têm raízes mais amplas e profundas na casa eterna dos séculos sem fim. Os lares da terra continuam no infinito, assim como os lares da espiritualidade continuam neste mundo, não é? Agora vamos ver que depois da desencarnação de William, filho da tia Adélia, em 1941, o Chico fazia esses mimos. Ele visitava o cemitério de Pedro Leopoldo, apunha flores no túmulo de William, depois a secava e mandava para a tia Adélia em Belo Horizonte, como esta pequena violeta que ele havia secado, recolhida no túmulo de William na tarde de 24 de novembro de 1942. Agora, no ano seguinte, 28 de março de 1943, vamos ver Chico Xavier dando mais ensinamentos. A amizade sincera é a palmeira acolhedora dos desertos deste mundo. À sua sombra, os corações alcançam forças novas para seguir a jornada. E mais adiante, as dores mais acerbas deste mundo passam como as sombras. O que triunfará de tudo é a gloriosa eternidade da vida, não é? Tenhamos coragem e sigamos para Jesus, naturalmente querendo confortar o coração dorido de tia Adélia Machado, que havia perdido seu filho mais novo com apenas 18 anos de idade. Agora vamos ver outra carta, desta feita a carta de junho, dia 8 de 1943, pela qual Chico nos disse: quem nos dá forças é Deus, não desanimemos. A passagem terrestre é sempre uma jornada sobre espinhos e pedras pontiagudas, mas consola-nos saber que tudo aqui é simples passagem. A vida em si, bela e profunda, está além, mais além, onde nos reuniremos todos um dia, não é mesmo? Agora uma data especial, a data do centenário do Espiritismo, no dia 18 de abril de 1957. Os Correios brasileiros haviam lançado um selo comemorativo do centenário do lançamento do Livro dos Espíritos,
ocorrida em 18 de abril de 1857 em Paris. E ele manda para a tia Adélia este cartão: a querida irmã Adélia, abençoada companheira de nossa jornada espírita cristã, a cujo carinho tanto devemos o meu afetuoso abraço pela data de hoje. Muito afetuosamente, Chico Xavier. Naturalmente, congratulando-se ele próprio com o centenário do Livro dos Espíritos. Aqui vemos Chico já em Uberaba, na época que convivíamos com ele, tendo seu cãozinho no colo. Este era um cãozinho muito calmo, muito quietinho, se chamava Brinquinho. E o Chico dizia, inclusive, que ele já estava nas últimas etapas da evolução canina. Nesta carta, de 20 de outubro de 84, que ele me dirige, ele dá instruções para a publicação do livro, que seria o primeiro livro que publicaríamos de sua psicografia. O livro Bastão de Arrimo, na sua primeira edição, foi lançado pela União Espírita Mineira em 1º de dezembro de 1984. Esta é a capa atual, e nele nós vamos conter as 33 mensagens consoladoras que Chico Xavier recebeu por sua psicografia, consolando a tia Adélia. E no final, ela própria, um ano depois de desencarnada, veio no Grupo Espírita da Prece em Uberaba escrever para nós outros, encerrando então esta bela luta expiatória e também belo caminho de provas na terra que ela venceu com galhardia. Aqui vamos ver, ainda na década de 30, minha bisavó Georgina com meus tios-avós, Zeca Machado, e também um primo, Paulo Noronha de Figueiredo. É para ele e para sua esposa, minha prima Wanda de Figueiredo Noronha, que Chico vai dedicar, no dia 31 de março de 69, este novo selo, também emitido pelos Correios Brasileiros. Reunindo as mensagens de Dr. Bezerra para a família Machado, lançamos em seguida o livro Apelos Cristãos, contendo mensagens consoladoras do abnegado médico dos pobres. Depois, reunindo mensagens de uma tia tataravó, tia de minha bisavó Georgina, Margarida Soares, no livro Aceitação e Vida, reunimos essas mensagens psicografadas por Chico Xavier desde 1927, consolando todos os integrantes da família Machado. Zeca Machado trabalhou junto com Chico Xavier durante 35 anos no grupo espírita que ele havia fundado, o Luiz Gonzaga, durante 35 anos, e depois, por orientação de Chico Xavier, vai fundar o Grupo Espírita Sheila de Pedro Leopoldo, que completou este ano 58 anos de existência. Vemos aqui tio Zeca com sua esposa tia Zelica, de pé, tia Adélia ao lado do Chico, junto com tia Nair. Atrás, vamos ver Valdo Vieira com sua mãe, e sentados o Lindolfo Ferreira com Arnaldo Rocha. Outra imagem de tio Zeca, que foi um grande trabalhador do Espiritismo e também personagem do livro Há 2000 anos, na figura do senador que era amigo de Públio Lentulus. Aqui, tio Zeca, antes de fundar o Grupo Espírita Sheila, lá no Grupo Meimei, onde se iniciaram as reuniões do Grupo Espírita Sheila. E aqui, meu tio, avô mais novo, Walter Machado, que se tornou um grande amigo de Chico Xavier, para quem Chico dedicou várias de suas poesias e várias cartas também esclarecedoras. No dia 15 de agosto de 42, ele escreveu: "O mundo parece escola de enfibramento. Se solucionamos certo problema, surge outro. Se vencemos alguma dor, é preciso nos prepararmos para as que se seguem.
Não podemos esquecer a coragem e o otimismo. A palavra de Chico Xavier sempre inspirando coragem e otimismo. Mais adiante ele vai dizer: costumo passear com a solidão, um domingo ou outro à margem da linha, junto do açude, às vezes é meu cassino. Quando vier, iremos lá. Não tem bailarinas, nem jogos de pano verde, mas tem bailados da natureza e jogos de luz no céu. A alma da gente encontra maravilhas na alma das coisas, e quando se procura a meditação, descobrimos continentes novos. E, de fato, uma bela palavra de incentivo, falando dos momentos em que Chico Xavier se reunia no açude com alguns amigos para meditar junto da natureza e agradecer as bênçãos de Deus. Nesta outra carta, de 27 de setembro de 1942, ele escreveu: costumo receber às vezes muitas cartas e falar a muita gente, mas isto tudo costuma-se chamar multidão. Tenho esperado nos meus trabalhos alguém que viesse conversar comigo. Sempre roguei a Deus me permitisse alcançar a felicidade de conversar com aqueles que me compreendessem. E, naturalmente, encontrando no tio Walter Machado a pessoa com quem ele se entendia. Aqui, cartões de aniversário, uma vez que o dia 15 de dezembro era o natalício do tio Zeca. E aqui um cartão que Chico dedica à minha querida tia Nair Machado Pascoal, também irmã de minha avó, e que foi quem vai me apresentar ao Chico há 41 anos atrás, no dia 14 de outubro de 1981. Aqui vamos ver todos os seus familiares e amigos, tanto do Chico quanto da família Machado, assinando o cartãozinho. Ela ainda na década de 30, em Pedro Leopoldo, antes de casar-se, e depois já visitando Chico em Uberaba. Vamos vê-la também em São Paulo, acompanhando Chico nas tarefas espíritas cristãs da capital paulista, onde ela residia. E foi para ela que Chico escreveu vários de seus cartões nas visitas que fez aos Estados Unidos da América em 2 ocasiões, no ano de 1965 e no ano de 1966, onde ele vai lançar, no dia 17 de maio, o primeiro livro recebido em inglês na New York Library. O livro chama-se The Word of the Spirits. E aqui vamos ver cartões dele endereçados a tia Nair e a seu esposo tio Silvio, em 1965, de Nova York, mensagens também de Los Angeles, no dia 28 de abril de 66, de Nova York, novamente, em maio de 66, e uma carta em inglês, escrita em 14 de junho de 66, na qual Chico, expressando-se em fluente inglês, vai dizer que chegaria o dia em que a doutrina espírita seria divulgada em inglês para todo o mundo. Aqui também temos, para a tia Adélia, mensagens que ele recebera em Elon College, na Carolina do Norte, e quando retorna em 1966, vamos ver tia Nair na casa dos Galves, em São Paulo, Nena Galves e Francisco Galves, recebendo Chico Xavier depois de quase 6 meses de ausência. Esta é uma foto do Chico da década de 60, e aqui também cartões que ele endereça a Dona Neném Aluoto sobre suas tarefas espíritas cristãs na América do Norte. Esses cartões de 1969, vamos ver Dona Neném junto com vários de seus familiares e amigos em Uberaba, acompanhando as tarefas de Chico Xavier. E agora vamos passar
ao nosso contato pessoal com ele. Chico Xavier em minha vida. Aqui vamos ver meu cunhado, irmão da minha primeira esposa, Vivaldo da Cunha Borges, que estava desde 1968 morando com Chico Xavier em Uberaba e se responsabilizava pela diagramação de todos os seus livros a partir de 1965. Aqui vamos vê-lo exatamente no Centro Espírita União, em São Paulo, quando Chico lançava 2 livros, quando tivemos ocasião de conhecê-lo. Outra grande amiga de nossa família e de Chico, Noêmia Barbosa da Silva, esta que está na imagem em frente ao Chico e que sempre nos acompanhou também a Uberaba. E agora, algumas notícias sobre a pomada Vovô Pedro, numa carta que ele endereça aos meus cuidados para a Dona Neném Aluoto. A pomada Vovô Pedro é um conjunto de recursos da natureza associados a recursos da espiritualidade maior em benefício da saúde humana. Surgem dias em que as aftas são tantas que custa muito a articular a palavra, e na dor que trazem ainda é, na pomada Vovô Pedro, o melhor ingrediente de que disponho. Aqui também outro trecho da carta endereçada a Dona Neném Aluoto, em que ele diz: "E assim vou tocando o barco, graças a Jesus, embora esteja carregando todo um arsenal de sintomas e deficiências orgânicas, estou em dia com o meu bom humor e ainda consigo rir de mim mesmo." Sempre no bom humor, Chico Xavier era capaz de rir-se de si mesmo e de todas as suas lutas. Aqui, numa imagem de julho de 1983, estou ao lado dele, no alpendre de sua casa, em Uberaba, na companhia de minha querida prima de minha mãe, Wanda Machado de Figueiredo, que passou por grandes provações orgânicas e foi curada pelas bênçãos de Dr. Bezerra de Menezes através da mediunidade de Chico Xavier. Ela teve uma doença chamada cisticercose na circulação sanguínea. E os bichos da cisticercose circulavam pelo seu corpo e vivos tentavam sair e acabavam atingindo todos os órgãos. E ela teve uma fé extraordinária na mediunidade de Chico, que a todas as semanas, sextas-feiras à noite, ligava para ela, dando a receita de Dr. Bezerra de Menezes. Aqui em Uberaba, com Vivaldo. Aqui mais uma ocasião em São Paulo, no Centro Espírita União. E Chico também tinha o hábito de fazer esses pequenos cadernos de mensagens, este aqui endereçado à minha sogra, Dona Lourdes, mãe de Eliana e de Vivaldo, na qual ele colava mensagens, flores e também cartões. Este cartão ele me endereça em 17 de julho de 84, pedindo a Maria Santíssima a bênção em nosso favor. E outros cartões que foram endereçados e fotografias de Chico Xavier para nós. Aqui uma fotografia que tiramos dele em nossa casa em Belo Horizonte, quando ele veio visitar Dona Lourdes, que havia tido um AVC. Sobre este caso, eu gravei, inclusive, um trecho contando esta história belíssima no Hospital do Prontocor, em Belo Horizonte, que está no documentário Quando Lembro de Chico Xavier. E aqui, o portão de sua casa em Uberaba, sempre florido, e era sempre uma alegria quando estávamos com ele. Vejam bem, em 1987, a cama onde ele dormia, estou sentado nela, e também a cadeira de balanço que ele gostava tanto. E assim vamos tendo uma série de lembranças carinhosas das orientações que Chico Xavier nos deu, dos livros que ele nos endereçou para a publicação, inicialmente na União Espírita Mineira.
Este roseiral de luz, por exemplo, foi de trovas antigas que ele havia recebido. E aqui a capa atual do livro, editado pela União Espírita Mineira. Aqui já entramos no ano de 88, com algumas visões nossas com Chico, na intimidade do Chico. E também o Chico gostava de comemorar os aniversários. Nesse dia era aniversário do Vivaldo e ele estava feliz comemorando o aniversário do Vivaldo. Outro livro que publicamos, Pétalas da Primavera, contendo trovas de poetas diversos. Mais adiante, vamos ver em 1984 a publicação do livro Índice Geral de Mensagens Psicografadas por Chico Xavier, de autoria do meu cunhado Vivaldo, cuja capa é esta, também editado pela União Espírita Mineira, e no dia do lançamento em Uberaba, Alegria do Chico. Nesta data também, 17 de julho, fizemos a entrevista com ele, que consta do livro Chico Xavier, Mandato de Amor. A entrevista tem o título Da Tarefa Mediúnica, em que ele nos revela, nesta data, que ele havia reencarnado para trazer ao mundo 30 livros. Depois foi dobrada essa meta para 60. Depois, em Uberaba, foi ampliada para 100 livros. E, ao final, em 1969, ele recebe uma ordem do mais alto, dizendo que toda a sua vida tinha sido desapropriada para a continuidade da recepção das mensagens do mundo espiritual. Ele autografando o livro de Vivaldo, não é? E aqui as despedidas desse dia. Agora, 1989, e nós vamos lançar o livro Fulgor no Entardecer, também de poetas diversos, contendo trovas sobre vários assuntos do cotidiano humano. Aqui uma cena de Uberaba, do Grupo Espírita da Prece, ele recebendo mensagens consoladoras e atendendo a muita gente. Aqui, o livro Migalha, de 1990, é o publicado também pela União, pelo Espírito de Emmanuel. Dona Neném Aluoto foi grande amiga de Chico Xavier por 60 anos. Ela o conheceu em 1943 e esteve junto dele durante todo esse tempo. Nós vamos ver várias cartões que ele endereçava com carinho a Dona Neném, sempre tendo o hábito de secar flores, como por exemplo essas aqui, e também o hábito de mandar telegramas quase que semanais. O carinho de Chico com Dona Neném Aluoto e também com Martins Peralva na União Espírita Mineira cruzou as décadas durante todo este tempo. E ela permaneceu na ativa durante 33 anos à frente dos destinos da União Espírita Mineira, sempre orientada diretamente por Chico Xavier e o Espírito de Emmanuel. É de uma carta endereçada a ela que tiramos o trecho que é o lema deste encontro mundial dos amigos de Chico Xavier e sua obra. Nesta carta de 8 de março de 1959, Chico Xavier escreveu: "Somos uma grande família, dispersa em diversos setores de trabalho, com o Espiritismo por nossa bênção de luz. Hoje, cada qual de nós permanece em linha particular de luta, mas amanhã estaremos todos novamente reunidos na vida real, apresentando, cada qual de nós, a soma dos esforços que levou a efeito para nos desincumbirmos dos sagrados deveres com que fomos agraciados." Chico. E assim prosseguiu Dona Neném, Tia Adélia, recebendo os cartões afetuosos de Chico Xavier nos seus aniversários, no Dia das Mães, nos natais, não é? E em 1990,
em 92, tivemos a alegria de lançar um livro biográfico dele, que era o relacionamento dele com os espíritas de Belo Horizonte. O livro é Chico Xavier, Mandato de Amor, que contém, inclusive, a declaração, o discurso de Chico Xavier em 1973, quando recebeu o título de cidadão honorário de Belo Horizonte. No dia seguinte, foi recebido em festa pelos espíritas mineiros na sede da Rua Guarani 315 da União Espírita Mineira. Vemo-lo aí junto de Dona Neném, Martins Peralva, de todos os espíritas amigos da capital mineira, numa grande festividade e uma grande alegria que reuniu os espíritas da capital mineira naquela data. Vemo-lo aqui conversando com Dona Neném e Martins Peralva, grande também divulgador do espiritismo, palestrante, escritor, que veio do estado do Sergipe se radicar em Minas Gerais em 1957. Peralva foi um grande amigo do Chico e com quem Chico desenvolveu uma grande amizade. Aqui Chico entre Dona Neném e Rolando Ramacciotti, fundador do Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo, o GEM, uma das casas editoras de Chico Xavier. Aqui ele completa 50 anos de mediunidade e envia para tia Adélia este afetuoso abraço com a sua fotografia. Agora, na década de 80, em Pedro Leopoldo, o Chico ia todos os anos em Pedro Leopoldo passar o Réveillon na colônia de idosos, no asilo de idosos, dirigido por uma de suas sobrinhas, a Pingo, e recebia aqui amigos de Belo Horizonte, como a Dona Neném, Fontana e também Martins Peralva. Dona Bia também, vários amigos. E nesta data, em 1980, houve também em novembro, 15 de novembro, a inauguração da Praça Chico Xavier, de Pedro Leopoldo. Vejam como a população local estava presente neste dia em que a praça principal da cidade foi dedicada a Chico Xavier. Nesta outra ocasião, ele recebe a maior comenda do estado de Minas Gerais, a Medalha da Inconfidência, diretamente das mãos do governador Francelino Pereira, um pouco antes de se dirigir a Belo Horizonte. Em janeiro de 81, foi inaugurado na União Espírita Mineira o Arquivo Histórico do Espiritismo em Minas Gerais. E aqui vamos ver cenas da presença de Chico junto a Dona Neném, a Pedro Valente, a Martins Peralva, Antônio Fontana e todos esses amigos que vieram saudá-lo e também homenageá-lo com a alegria do reencontro. Agora, na casa dele de Uberaba, vamos ver a mãe de nossa querida Ana Carmela, Dona Jandira, a tia dela e também Antônio Fontana, junto com Dona Neném, na casa de Chico Xavier, em Uberaba. E aqui o culto do Evangelho no Abacateiro, com a presença de Dona Neném, com a presença de Maria Eunice Meireles, onde Chico realizava ao ar livre o culto do Evangelho e depois distribuía benesses ao povo sofredor e aflito. Um dos últimos contatos de Dona Neném com Chico no grupo Espírita da Prece, junto do tio Pedro e junto de Dona Dinorá, a servidora dedicada de Chico Xavier. Este é o livro Chico Xavier, Mandato de Amor, através do qual nós expusemos todo o contato inédito de fotografias de época, de mensagens inéditas que Chico Xavier havia recebido em Belo Horizonte e também de casos e testemunhos de seus amigos de Belo Horizonte e de Pedro Leopoldo. Neste dia, comemorava-se Chico Xavier 65 anos de mediunidade, no dia 8 de julho de 1992.
E lá estávamos para entregar a ele os 100 primeiros exemplares, editados em capa dura, em edição comemorativa pela União Espírita Mineira. Aqui vemos uma cena do Chico psicografando, naturalmente, na sua mesa de almoço. E algumas cenas que foram reproduzidas no livro também no culto do Evangelho no Lar, na Vila do Pássaro Preto, onde ele distribuía benesses aos sofredores e aos aflitos. Chico conosco, Vivaldo, aqui sua sobrinha Lúcia, e aqui também Chico com Dona Silvia de Almeida Barçante, da cidade mineira de Araxá, com a qual publicamos o livro Presença de Chico Xavier em Araxá, com as visitas que Chico fez ao Grupo Espírita Caminheiros do Bem daquela cidade. Agora já pulamos novamente para Pedro Leopoldo, a fazenda modelo onde ele trabalhava, a repartição pública do Ministério da Agricultura, onde ele se tornara escriturário a partir de 1935, depois de vencer um concurso público. Este é o ambiente bucólico, o grupo de pesquisadores da agropecuária, Dr. Rômulo Joviano e sua mulher, Dona Maria, que residiam na fazenda, as famílias Amorim, da Dona Maria, e Joviano, do Dr. Rômulo, que se reuniam de vez em quando, e este velhinho simpático de cabeça branca é Arthur Joviano, que depois, através de Emmanuel, no livro 50 anos depois, vai se reconhecer como o benfeitor Neio Lúcio, e no livro Renúncia, o professor Jacques Duquesne Davenport. Nesta encarnação última, quando desencarnou em 1934, foi o pai de Dr. Rômulo Joviano, o professor Arthur Joviano. Vemo-lo aqui com os netos, Wanda e Roberto, o seu filho Rômulo. Vemos aqui a família Joviano com Chico Xavier, também a família Amorim com Chico Xavier, Wanda Joviano, seus pais Rômulo e Maria, e seus avós, Dona Ana, Dona Júlia e o general Aurélio de Amorim. Com Chico Xavier, o general Aurélio e Dona Júlia de Amorim, que também são personagens dos 50 anos depois e do Renúncia. Quem quiser conhecer a tabela de reencarnações do há 2000 anos, 50 anos depois, do século XV e XVI e do livro Renúncia e do século XX, vai encontrá-la nos livros Sementeira de Luz e também Colheita do Bem. Um dos guias espirituais da família, João de Deus Macário. Aqui, nós com Wanda Joviano, na inauguração da casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, quando ela foi lançar conosco o livro dos originais das psicografias de Chico Xavier no culto do Evangelho do Lar, na fazenda modelo onde a família Joviano residia, não é? Aqui vemos-la conosco no Lar Espírita André Luiz de Petrópolis, que era dirigido por ela, e dessas mensagens temos os livros Sementeira de Luz, Sementeira de Paz, Colheita do Bem, Pérolas de Sabedoria, Instruções para a Vida, todos de Neio Lúcio. De Emmanuel vamos ter Deus Conosco e Iluminuras. E de espíritos diversos vamos ter Militares no Além, Militares com Jesus e Depois da Travessia. Aqui, na casa de Chico Xavier, Dona Wanda Joviano estava presente no ano em que o livro Colheita do Bem foi lançado com muita alegria em 2013. Vemo-lo aqui com a irmã de Chico Xavier mais nova, Cidália Xavier de Carvalho, a nossa querida Cidália, que já retornou ao mundo espiritual.
exatamente no lançamento do livro Colheita do Bem. Aqui estamos juntos de outra irmã querida de Chico Xavier, Dona Susana Maia Mouzinho, fundadora do Lar Espírita André Luiz de Petrópolis, com quem Chico Xavier travou grande amizade a partir de 1957. Foi por instrução do Chico que ela fundou este lar espírita em Petrópolis e nos contava grandes coisas sobre o passado, sobre a mediunidade de Chico. Aqui, por exemplo, Chico revela que todos eles aqui em torno tinham sido filhos dele, Chico, em outras encarnações. Agora, vamos ver a artista plástica, Amarílis Chaves, que teve a permissão de Chico Xavier de estar presente no grupo espírita da prece para pintá-lo durante a atividade mediúnica. Estamos vendo Amarílis pintando um quadro mediúnico retratando Chico Xavier psicografando mensagem de Emmanuel, segundo ele. E em 29 de janeiro de 78, a carta em que Chico Xavier confirma que, de fato, ela havia visto Emmanuel ao lado dele. E aqui os cartões que Chico distribuiu através, utilizando-se essa imagem para minha tia-avó Adélia Machado, em 77, e para outra tia-avó Nair e seu marido tio Silvio, no Natal de 1977. Todos conhecemos a psicografia de Chico Xavier, que vai se encerrar na sua última etapa em Uberaba, no Grupo Espírita da Prece, onde ele realizava 2 reuniões públicas de psicografias. Aqui vemos-lo psicografando. Olha como o Grupo Espírita da Prece ficava lotado de gente, gente em pé, gente sentada. À cabeceira estamos vendo nossa querida amiga Marlene Nobre. Ela com seu esposo Freitas Nobre, numa atividade em São Paulo, enquanto Chico psicografava. Grande amiga de Chico, com quem tivemos a alegria de conviver. E nos 200 anos de Allan Kardec, nos reunimos todos no túmulo de Kardec em Paris, em 2004, na companhia da doutora Marlene Nobre, do Dr. Décio Andoli Júnior, do Carlos Malab, da Jussara, do Ivanir Severino da Silva, fundador da Fraternidade Espírita Francisco de Assis de Belo Horizonte, FECFAS, também o nosso caro Fontana, Antônio Roberto Fontana, da União Espírita Mineira, e o casal Weimar e Creuza Muniz de Oliveira, que depois ele vai escrever o livro A Volta de Allan Kardec. Adelino da Silveira escreve em 1992 o livro Kardec Prossegue, que vai ser autografado para mim por Chico Xavier, confirmando ser ele Allan Kardec. Este é o livro de Weimar, A Volta de Allan Kardec, publicado em 2006 por ele, a versão mais recente, e que foi lançado na casa de Chico Xavier, nesta data, com a presença de Wanda Joviano, de Antônio Fontana, de Carlos Bacelli, do casal Weimar Muniz de Oliveira e Dona Creuza, o autor, de Marlene Nobre, de John Harley, de Naninha Machado, do Roberto Lúcio Vieira de Souza, da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, e estávamos lá com toda a alegria. E agora, imagens de famílias amigas. Aqui vemos o casal Galves, Francisco Galves e Nena, junto com Dona Luísa, irmãs de Chico Xavier, e a sobrinha de Chico, Lúcia, na casa dele em Pedro Leopoldo. A nossa querida Lúcia, que nos procurou quando da família resolver se desfazer da casa de Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Aqui, cenas do culto do Evangelho, à sombra do abacateiro, nosso querido amigo
Wicker Batista, de Uberaba, que era o presidente do Grupo Espírita da Prece. Aqui Chico, já na Vila do Pássaro Preto, fazendo culto do Evangelho, do lar, da assistência fraterna. Aqui vamos ver Dona Helenir Meirelles, do Grupo Espírita da Fé de Niterói, lá no mesmo culto da assistência. E aqui Chico com Dona Elba, que era diretora da Casa de Ancenianos de Goiânia, também na companhia da nossa querida Maria Eunice Meirelles de São Paulo. Era uma presença constante na vida de Chico Xavier, ao lado de seu querido esposo, que está aí atrás de Chico. Vemos aqui Dona Eunice com seu esposo e também Dona Zilda Batista, esposa do Wicker Batista, que era quem passava as páginas em Uberaba, no Grupo Espírita da Prece, quando Chico psicografava. Aqui, Chico no Lar da Caridade, com Dona Aparecida Conceição, este hospital do Pênfigo em Uberaba, quando Dona Aparecida comemorava o Natal junto das crianças doentes. E algumas cartas, algumas curiosidades sobre Chico Xavier ao longo do tempo. A gente agradece muito e vamos nos lembrar, para encerrar, a inauguração da casa de Chico Xavier no dia 2 de abril do ano 2006, lá em Pedro Leopoldo. A casa que temos a alegria de dirigir era a residência do médium nesta cidade natal de Pedro Leopoldo desde 1948. Ele demorou 2 anos para construí-la com recursos próprios. A partir de 1946, ele havia ganhado do seu cunhado Lindolfo Ferreira o terreno e erigiu esta casa sem pedir nada a ninguém, apenas com os recursos de seus vencimentos. E é esta casa que lá temos hoje a alegria de dirigir. Temos as reuniões públicas a partir das 17 horas de todos os domingos. Quem quiser conhecê-la online pode entrar no site casadechicoxavier.com.br. Aqui estamos com Naninha Machado e também com minha prima, que foi a arquiteta da renovação, filha do tio João Machado, no dia da inauguração. Hoje já está com outras fotografias, mas decidimos recordar esses momentos que nos deram tanta alegria. Lá temos expostas todas as obras psicografadas por Chico Xavier, bem como todas as suas biografias e todos os livros também que foram vertidos para outros idiomas. E este é o quartinho onde Chico Xavier dormia, não é? Inclusive com a placa "Isso também passa". A fotografia de Emmanuel colorida que ele me dedicou, o banheirinho e alguns dos encontros dos amigos de Chico Xavier que foram realizados ou encerrados lá, como o encontro de Pedro Leopoldo em 2009 e o encontro de Belo Horizonte, que também foi encerrado lá no ano 2010. Aliás, 2011, desculpem. Aqui estamos vendo 2011. E com grande alegria, nós agradecemos a presença de vocês, a audiência de vocês, dizendo que uma das principais palavras de Chico Xavier é esta: não há na história nenhum personagem que substitua Jesus em nossos corações. Nós não temos a intenção de mitificar Chico Xavier, mesmo porque ele não precisa disto. Mas estamos aqui homenageando Jesus Cristo, porque sabemos que Chico Xavier foi um apóstolo querido do Cristo aqui na Terra, que desincumbiu-se tão bem de sua missão gloriosa, missão consoladora e esclarecedora da doutrina dos Espíritos, tanto na França, da Paris de todas as luzes, na pele de Allan Kardec, como também
nas Minas Gerais, coração do Brasil no século XX e início do século XXI. A ele e a todos os espíritos que por ele se comunicaram, a nossa gratidão imorredoura, sabendo que eles jamais sairão de nossas homenagens, de nossos corações, de nossa gratidão. Chico Xavier, Deus te abençoe onde estiver, hoje e sempre. Para encerrar, nós gostaríamos de oferecer aos caros amigos uma surpresa. O compositor e cantor Maurício Gringo gravou na sua voz e no seu violão versões musicadas dos poemas do Parnaso de Além Túmulo, psicografados por Chico Xavier pela autoria de diversos poetas da língua portuguesa, tanto brasileiros quanto portugueses. E fez um álbum de Natal. O querido irmão Maurício Gringo está oferecendo a todos vocês que nos acompanham neste segundo encontro mundial dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã, a pasta do Google Drive liberada de todas essas canções, de todos esses poemas psicografados por Chico Xavier, que os amigos poderão copiar a partir do link que vai vir abaixo aqui da nossa palestra. Esta é o nosso mimo, em nome de todos os organizadores deste encontro. E para encerrar a palestra deste momento, vamos colocar agora o Maurício Gringo cantando um dos poemas que o espírito de Alta de Souza, em 2009, psicografou por nosso intermédio em homenagem a Chico Xavier. Fiquem com ele nessas vibrações da música e nessas alegrias da poesia de Alta de Souza. Que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Permita que meu verso aqui registre a pura candidez de tuas ternuras. Muito embora o sofrer das amarguras que o chão da terra impõe, se administre. Por amor a Jesus, tu te apagaste em meio à ignorância deste mundo, sorvendo a taça escura do contraste, no esforço sincero e mais fecundo. Em vão a sombra espessa te envolveu, acenando com híbridas quimeras, estandarte das novas primaveras. Tua fé não vacilou
coração se fez em pouso santo a iluminar os dias da descrença, a enxugar o mais pungente pranto dos pequenos do mundo em dor intensa. A nova era, enfim, Jesus de novo, trazendo pão e paz, luz e agasalho, amar e esclarecer a alma do povo. É o ideal, teu lema de trabalho. Por isto eu canto o pobre do meu verso, sabendo que és tudo menos cisco. Para nós, tu serás sempre Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier do universo.